Portuguesa de Construção e Imobiliário. Muito boa noite, obrigado por estar connosco neste telediário. Olhamos os números daquilo que são o desemprego na construção e nesta altura chegam a ser dramáticos em número de desempregados. O setor da construção e do imobiliário está realmente a viver uma situação limite. A escassez de obras, a falta de planeamento, as crescentes dificuldades de acesso ao crédito, uma legislação que está desadequada para o momento, os crónicos atrasos dos pagamentos por parte do Estado, da Administração Central e pelas autarquias, que hoje devem ao setor 1,3 mil milhões de euros, são ou fazem deste setor o setor mais penalizado da economia portuguesa e que os números que foram evidenciados e que hoje representam em termos de empresas, o setor está a perder 4 empresas por dia, está a perder cerca de 140 postos de trabalho por dia, portanto reflete bem o estado em que chegou este setor tão importante que representa quase 1/5 do PIB. Falamos de 4 empresas por dia, de facto a maioria também no norte do país. Alguma explicação, ou certamente há muito mais obras no norte do país nesta altura a realizarem-se, ou as empresas estão de facto mais sediadas nesta região? Eu diria que hoje esse problema do norte do país, ou as empresas de construção, são empresas que têm a sua sede, digamos, localizada ao longo do país, mas que trabalham em todo o lado. Trabalham hoje no norte do país, no centro, nas nossas províncias e no exterior. Nós hoje temos um conjunto, já há centenas de empresas que trabalham enfim, nas ex-colónias, na Europa de Leste. Portanto, eu diria que esse aspecto não é o aspecto mais relevante do setor. O mais importante é a perda contínua de trabalhadores, a escassez de obras, e é incompreensível que não haja uma definição para um setor tão importante. O que se vive neste momento são decisões avulsas, cortes de obras, suspensão de outras obras e, portanto, é extremamente perigoso deixar que este setor ou que esta situação alastre e que não sejam tomadas medidas para colmatar esta questão. Sendo o Estado, em muitos casos, um dos principais clientes, sendo do setor da construção civil, sendo que Portugal atravessa nesta altura uma crise, as perspectivas serão, como é que serão no futuro? Temos, por exemplo, o caso da Parque Escolar, que deu, de facto, trabalho e obras a muitas empresas, estão a terminar essa requalificação das escolas. É desses exemplos que fala, quando fala que não há obras públicas a decorrer? Na realidade, existia um plano de obras para o setor e o setor dimensionou-se nesse sentido. Hoje, por razões dos constrangimentos que o país tem e que nós conhecemos, há um conjunto de obras que foram suspensas. Mas não, o setor da construção e do imobiliário não é só obras públicas. Há um conjunto de obras que ainda há pouco se falou aqui, de obras de manutenção de obras, de reabilitação de outras, que põem em causa ou podem pôr em causa até a própria segurança nacional. E há o setor da habitação. Quer dar exemplos dessas obras que fala? Eu estou a falar genericamente dos túneis, das pontes, da rodovia, falamos, da por exemplo, ferrovia. do caso do túnel do Marão. É um caso aqui no norte do país, está suspenso, tinha de facto também bastantes trabalhadores naquela obra. Consegue explicar-nos qual será... São problemas particulares que eu não queria aqui falar, mas são problemas que têm a ver com, digamos, uma má gestão, ou seja, não é compreensível que obras desta grandiosidade parem, ponham em causa todos os trabalhadores e as empresas que lá trabalham e que não haja solução. Não pode, um setor desta natureza não pode estar sujeito a medidas de cortes, como falou há pouco do Parque Escolar, que é uma iniciativa que o anterior governo, mas que este governo tem de respeitar. Há dimensionamento de obras que o setor tinha e que neste momento perde, ou pelo menos são ameaçados, e com isso, por exemplo, nós contabilizamos ou estimamos que o setor pode perder 15 mil trabalhadores se essas obras tiverem alguma paragem. Portanto, mas como dizia há pouco, há um outro segmento, que é o setor da habitação. E
há medidas que podem ser tomadas que não têm a ver com, digamos, problemas de dinheiro, Quer dar alguns exemplos dessas medidas que ajudariam a reabilitar o setor? A questão da reabilitação das cidades. Nós temos falado continuamente que há necessidade de reabilitar as cidades. Para isso é necessário mudar a lei do arrendamento, atrair o investimento privado, e não tem havido vontade política. Estou agora a tratar deste assunto, mas já podia. Considera que a crise não justifica estes cortes do governo? Eu não queria discutir se os cortes, quer dizer, o governo, compete ao governo, digamos, saber onde deve cortar, mas compete também ao governo indicar, planear e dizer ao setor o que é que um setor, digamos, com esta dimensão, e que é o maior empregador nacional. O setor da construção e do imobiliário emprega 780 mil trabalhadores. Tem caído no esquecimento essa parte para o governo, na sua opinião? Nos últimos tempos nós vemos que este setor caminha para, como foi a peça há pouco evidenciava, caminha para uma situação dramática, porque as insolvências, as perdas de postos de trabalho, a quebra que existe no setor nos últimos 10 anos é da ordem dos 41%. Reis Campos, agradeço-lhe estar connosco neste telediário. Muito obrigada. Nós seguimos